E aí, galera, tudo bem? Aula de hoje, capítulo 3 da primeira parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Falarei sobre genelício. Que nome, né? O nome não é problema, a questão é o caráter, é a atitude. Ele é um tremendo puxa-saco, mas aquele puxa-saco, aquele baba-ovo mesmo, aquele cara que puxa o saco do chefe, procura estar sempre ali querendo tirar vantagem das situações. Quem não conhece? Diz aí. Pensa bem, para um minuto. Você não conhece aquele cara que fica puxando o saco do professor no dia de prova, fica puxando o saco do colega que está lá, tem uma situação mais vantajosa, o cara que puxa o saco da garota, do cara que tem uma irmã que está de olho. Quem não conhece um puxa-saco? E é sobre isso que eu vou abordar na aula de hoje, no capítulo 3. Vem comigo e chama o puxa-saco também. E aí, galera, tudo bem? Projeto de hoje, eu vou falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3, como eu fiz ali na chamada, aborda um cara chamado genelício. Mas só que eu quero chamar a sua atenção ao seguinte, você que está lendo o livro e está acompanhando a aula, as aulas do Monteiro, para poder entender melhor o livro. Se você já percebeu, o título do livro, o título do capítulo, normalmente, em alguns casos, o que a gente já viu no primeiro e no segundo, é que o que dá o título ao capítulo, ele não inicia o capítulo. Ele normalmente está da metade para o final. Lima Barreto aproveita os capítulos para poder tecer um painel, fazer um panorama do que é a sociedade em que o personagem Policarpo vive. Então é muito importante você entender que quando eu estou lendo o livro, o título está ali já me anunciando que eu vou ler. Mas não é logo de cara que eu me deparo com isso. Quando você pega o capítulo 3 para ler, a primeira coisa que você encontra é uma questão sobre o papel da mulher. Aí você tem a Ismênia. A Ismênia, filha do Marechal Bernays, que está prometida para casar, é noiva do Cavalcante. E ali você vai mostrar, o Lima vai começar a tecer um relato da formação da Ismênia, que desde cedo a Ismênia ela foi criada ouvindo, você quando casar vai precisar disso, você quando casar vai ter isso, você quando casar, aquela coisa das chamadas habilidades domésticas. Ele vai dizer ali no caso que a personagem, ela desde cedo foi criada com essa função, para pensar no casamento. E o Cavalcante foi o cara que apareceu e que acaba estabelecendo ali um vínculo e vem a crítica sobre a instituição casamento enquanto instituição social. Você lembra que o Machado, em suas obras, ele já mostra que muitas vezes esse romance, esse casamento, ele não se faz de uma forma duradoura porque as pessoas acabam casando por conveniência social. Ou seja, as pessoas se casam porque a garota casa porque ela tem que casar. Quem foi que apareceu? Foi esse cara? Então vai com esse cara, é com esse cara que eu fico. Eu vou casar para poder não ficar para titia. Eu vou casar porque todas as minhas amigas estão casando. Hoje a gente tem uma postura bem diferente em relação a isso. Mas o livro procura abordar como isso, no final do século XIX, início do século XX, é uma questão muito importante para a mulher, para a família e para a sociedade. Então, procura observar como se constrói, porque pode gerar uma questão muito interessante, cobrando ali essa percepção, essa questão da crítica, como a crítica se constrói, como a crítica se faz. E aí, eu tenho que ver o seguinte, os pais da Ismênia acabam ajudando o Cavalcante, porque o Cavalcante ele está fazendo um curso de dentista, que é um curso que na época durava 2 anos. E depois nós vamos descobrir, à medida que avançarmos na leitura, que o cara já está levando 5 anos para se formar. Pessoal, isso já é estranho, cá entre nós. Aqui ele já deixa entendido que o Cavalcante, a Ismênia não ama tanto assim Cavalcante, mas o Cavalcante também, eu acho que ele também vai deixar transparecer muito que não é muito apaixonado por Ismênia. Mas quem leva a reclamação da falta de dinheiro para ajudar o Cavalcante, a filha fala com a mãe que fala com o pai, que coça a cabeça, coça a barba, mas é aquela coisa, é o futuro genro, é da família. Pô, família ajuda a família. Então o cara acaba dando dinheiro para o cara se formar. Ele se forma. E aí, nesse capítulo, nós teremos justamente o quê? O Cavalcante
sendo o noivo paisano, aquele noivo que está lá presente, que está frequentando a casa, e ele se formando, e ele está prestes a se formar. O que vai acontecer? Começam a ter uma festa, uma das tantas festas lá, em que começam a falar das profissões. E aí a gente começa a ver essa questão da profissão, que é uma discussão até hoje. Eu vejo isso muito em sala de aula com os meus alunos. Qual é a profissão que você quer? Aí muita gente vai falar que quer uma profissão que dê dinheiro. Pessoal, profissão que dê dinheiro no Brasil, sei lá, deixa eu ficar calado. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que profissão é que você vai fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, que você tem prazer. Dificuldades todos teremos, mas essa questão da profissão é uma questão de gosto, é uma questão de vontade, de desejo. E aí o que vai acontecer? Começa aquela coisa que o meu primo é engenheiro, meu primo é médico, meu primo é aquilo, meu primo é isso. E aí começa a se questionar as escolhas profissionais que dão prestígio, que dão destaque, inclusive entre os militares. Tem cara que tem o título de major, mas que nunca foi à guerra, nunca esteve presente. E aí entra essa questão do militarismo. E a questão do militarismo tem a figura chamada Caldas. Caldas é um homem encostado pela Marinha, porque ele é conhecido por ter perdido o navio. O homem que perdeu o navio. E a história dele, o Lima Barreto, ele vai contando a história do Caldas, e ele mostra como que esses militares que têm uma aula de comando nunca estiveram em guerra nenhuma, nunca estiveram à frente de nada. O Marechal Bernardes é o clássico de que quando estourou tal guerra não foi porque eu estava doente, quem foi, mas o Camisão, aí cita-se o Camisão que nunca aparece, não sei mais quem. E os caras, assim, eles têm essa coisa de criar uma imagem que todo mundo acaba respeitando, mas que na verdade é um vazio, porque não tem nada daquilo. São interesses tão... Assim, os caras querem o título mais para poder chegar e ter uma aparência social do que propriamente representar o orgulho da pátria ou algo parecido. E o nosso amigo Lima Barreto vai construindo isso na narrativa, seja ridicularizando Caldas, seja colocando justamente essa ironia de que os militares, eles falam de que o país não é mais o mesmo, não existem militares como Caxias, como não sei mais quem, aí tem aquela coisa do exaltar, do saudosismo, e nisso você vê que repousa uma certa ironia. Inclusive na crítica aos positivistas que estarão à frente da República, que vão estar ali por trás daquele cenário ali que levou à proclamação da República. E aí entra o Genelício. Genelício aparece na festa da casa do General Bernays, do Marechal Bernays, e quando o Genelício chega, entra a descrição do Genelício. O Genelício é retratado como um ser desprezível. Ser desprezível porque ele é funcionário do Tesouro, quer galgar postos dentro da administração pública, e para fazer isso, o que ele faz? Ele não senta para estudar, ele não senta para poder justamente trabalhar ou ser algo melhor. Ele fica puxando o saco do chefe. Ele faz de tudo para poder chegar e ser aquele cara que está sempre lá do lado do chefe, falando do trabalho, falando mal dos outros, falando dos colegas. Ele é o cara que vai chegar e vai querer que o nome dele sempre apareça no jornal. Ele tem um discurso pronto para quando é o aniversário do chefe ou de alguém importante, ele faz um discurso e só altera o nome da pessoa, mas o texto é sempre igual e termina com salve fulano, salve aquilo. É o puxa-saco mesmo, é o cara mala. E ele, com isso, é claro, os incompetentes adoram puxa-sacos. Cá entre nós, o cara nada como um incompetente para poder admirar o puxa-saco, porque ele sabe que esse cara aí é tão incompetente quanto, e por isso ele acaba dando asa para esse cara voar, para que ele possa justamente o quê? É o cara que vai ser o dedo duro, o X9, é o cara que vai ficar falando mal, é o cara que vai estar sempre ali para poder mostrar sua importância, sua pseudo-importância, ele fica queimando o filme dos outros. E aí, o Genelício é pintado dessa forma, e aí quando ele chega na mesa do jogo, onde está rolando o jogo entre os militares e os convidados da festa, ele chega com a notícia que é uma bomba. Qual a bomba? O nosso amigo Policarpo está doido. Por que ele diz isso? Porque ele fez um documento, um requerimento que passou pela mão do chefe e chegou até o gabinete e chegou para ser votado, para ser discutido na Assembleia, de que
o tupi deveria ser a língua nacional. E quando ele fez esse requerimento, ele vai ser taxado, rotulado como louco, como maluco. E aí que está a grande confusão que vai resultar o capítulo 4, que você na próxima aula vai acompanhar comigo para poder justamente entender a discussão e a crítica que há nesse capítulo. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, toca o sininho e aqui embaixo você escreve aí o que a gente pode discutir, pode debater aqui no projeto. Afinal, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar a levar o conceito A. Falei amigo, minha amiga também. Até a próxima.